muito boa noite, seja bem-vindo a mais um episódio do meu, vosso, de todo mundo, Arquitetos, é o seu podcast. E eu sou a Jamila Kassoma, arquiteta. Como sabem já, Arquitetos não é só um programa exclusivo de arquitetos do ponto de vista profissional. É um programa que congrega diversos profissionais, todos eles intervêm na concessão de espaços e normalmente vamos desde o território até as edificações. Portanto, sejam bem-vindos. Agradeço desde já a quem nos tem acompanhado, acompanharam a primeira temporada, os 2 últimos episódios, o feedback foi fabuloso. Só tenho mesmo a agradecer. E, sobretudo, apelar que divulguem a nossa informação, continuem a nos seguir, porque, como já sabem, o nosso desafio é trazer todos os dias profissionais do mais alto nível. E não só profissionais, né? Também temos tido estudantes, temos tido técnicos da construção civil, portanto, é trazer esse conhecimento para informar e formá-lo. Vem conosco para mais um podcast. E hoje vamos ter aqui uma nossa convidada que vem de longe e mostrou muito interesse pelo nosso projeto. Muito obrigada. Obrigada, eu. O bom desses projetos é que acabamos sempre por conhecer pessoas novas, pessoas muito interessantes. E a nossa convidada de hoje, a arquiteta Nádia, é exatamente alguém que eu conheci por intermédio do nosso projeto. E eu, como já sabem que eu adoro uma boa conexão, então, arquiteta Nádia, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, muito obrigada pelo Espero convite. que a viagem tenha corrido bem, porque veio de muito longe, imaginem vocês, Inglaterra, não é? Pois é, pois. Ou seja, e tem aqui muita experiência no tema que vamos abordar hoje e, sobretudo, é uma área que lhe interessa muito. Exatamente. Portanto, a arquiteta Nádia fez toda a sua formação lá fora, Sim, ensino superior sobretudo, sim, não é? Exatamente. A minha licenciatura em arquitetura foi feita na Inglaterra. Tive uma experiência de alguns meses no nosso ensino superior na Universidade Metodista, que também... Acho que podia até falar em inglês, né? Mas Olha, pronto, estou a brincar. Que também contribuiu muito para o meu desenvolvimento profissional. Eu acho que cada experiência que nós temos é uma mais-valia. E mais ou menos isso. Estive entre a Inglaterra, a Angola e um pouquinho da Itália também, só para variar. Muito bem, então traz aqui muita experiência. Não perca não pode perder esse nosso programa de hoje, porque seguramente ter aqui uma experiência de fora, para nós é uma forma de confrontarmos também aqui as nossas ideias, ver e também agregar valor, quer dizer que não esquecer o nosso país, sobretudo. Absolutamente. A arquiteta Nádia está extremamente preocupada com a qualidade da construção civil em Angola, isso é bom e muitíssimo obrigado por nos dar esse prazer de conversar connosco. Muito obrigada. E o tema de hoje vai ser muito interessante, porque confesso-lhe que não é um tema que abordamos muito, temos muito que fazer ainda para caminharmos nesta direção e seguramente, como todos os outros podcasts, vai ser uma aula para mim também. Absolutamente. Arquiteta Nádia, primeiro vou pedir que fale um pouco de si. A pergunta que quem nos segue já sabe que não pode falhar é por que a arquitetura, o que é que lhe motivou essa profissão dos pobres, né? Difícil, mas estamos aqui fortes. Estamos aqui fortes. Como é que foi parar nesta área? Bem, primeiramente, não é? Eu acho que todos nós arquitetos conseguimos ter uma inclinação, pouca ou grande, pelas artes. Tudo começa por uma paixão, tudo começa a ver o belo e tentar fazer o belo. A minha motivação, primeiramente, foi... Eu sempre quis fazer uma profissão que realmente pudesse ter mudança ou fazer mudança na vida das pessoas. E também sempre tive muita inclinação pelas artes. Então, no decorrer, né, do tempo, quando entrei no ensino médio, fui para as ciências exatas e ciências físicas, não é? E biológicas? E biológicas, que levou... Fui docente, tive uma aluna que veio dali também, na altura.
Olha, levou mais ou E menos não é fácil, né? Não é fácil, Sair esse de interesse ciência às para a arquitetura. matemáticas e por aí além. E também a fase que eu terminei o meu médio e o meu... a fase do ensino, não é, do ensino médio, foi uma fase que estava a ter aquele boom de construção em Angola. Por aí entre 2000, digamos 2009, 2008, assim vão contar a minha idade. Não, houve esse crescimento e foi interessante ver a transição que nós estávamos a ter como economia e como país, não é? Depois desta experiência, essa vivência, não é, fui despertando cada vez mais e praticamente foi um conjunto das minhas experiências, a vivência que eu tive na Itália muito pequena, o belo, a arte, estar aqui em Angola numa fase de um crescimento tão grande e tão visível. E logo a seguir, assim que terminei o médio, candidatei-me à arquitetura. Não sabia realmente em que direção ia levar-me esta carreira, não é? Porque não tinha muitos exemplos na sociedade, na família de arquitetos, então não conseguia ter assim uma grande Foi às cegas como eu. Exato, não conseguia ter aquela referência, o que é um arquiteto, não é? E normalmente as pessoas aqui dizem, vais fazer desenhos, só desenhos, vais desenhar Bonecos. Os bonecos. Os bonecos. E eu ficava aquela, mas por que as pessoas levam a profissão assim, minimizam tanto, não é? A profissão da arquitetura no nosso contexto. Então, tive a sorte de receber uma bolsa de estudo pelo Ministério dos Petróleos e a minha decisão principal foi mesmo fazer arquitetura na Inglaterra. Quando fui fazer o processo de Esteve em que universidade? A Universidade de Birmingham. Quando fui fazendo o processo, dizia que para te tornares arquiteto na Inglaterra levam 7 anos mínimo. E eu disse, 7 anos? Vou morrer aqui, vou envelhecer aqui. Mas pronto, isso não foi um impedimento, porque eu acho que aquele interesse, a vontade de fazer essa profissão, que eu via uma profissão tão ampla, que pode-se mais ou menos atingir qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de usuário, porque a arquitetura na verdade é tudo, não é? Nós vivemos a arquitetura, o nosso dia a dia é arquitetura, o nosso dia a dia é a interação com o espaço. Então aquilo nunca foi um desafio o tempo. Não se arrepende, portanto? Não me arrependo, mas depois vamos falar os problemas. Pois, eu estive a ver o currículo da arquiteta Nádia. Tenho estado em projetos a nível da Inglaterra muito desafiadores, projetos de hospitais, projetos sociais. Quer dizer, habitação carrega mesmo aqui uma experiência muito, muito boa. E quando nós abordamos, pronto, a arquiteta mandou-me uma mensagem, olha, gostei do projeto, gostaria de contribuir. Eu disse, opa, vamos, falamos. Exato. A arquiteta mostrou um interesse muito grande por um tema que é atual. Este tema é um tema que não se trata de modas, trata sobre a sobrevivência da espécie humana, do ambiente, de tudo. E na realidade não é um tema que é alheio ao nosso programa, à nossa filosofia e também à minha filosofia enquanto arquiteta, né? Que é a sustentabilidade. Quem nos segue já viu que no episódio passado falamos um bocadinho do tema, mas do ponto de vista de um material específico. Hoje vamos falar, porque a sustentabilidade nas edificações é vastíssima. É vastíssima. E o compromisso hoje dos países com a questão da sustentabilidade é tão forte, que hoje há padrões e certificações para considerar os edifícios sustentáveis e verdes. Portanto, já sabe que hoje vamos falar de certificações de edifícios, né? Falar de edifícios verdes, ecologia, que é a base da conversa, e a arquiteta Nádia em particular, também pelo contexto onde vive, porque a Inglaterra foi o primeiro país a abraçar essa questão de tornar política pública, né? Os selos, as certificações dos edifícios do ponto de vista histórico, anos 90, anos 97, né? Então, hoje em dia, falar da arquitetura na Inglaterra sem esse pensamento é quase... Não existe. E nós estamos aqui no extremo. Não existe. Ou seja, entre a multiplicidade de situações que nós temos, ainda temos que caminhar também nessa direção. Exato. Né? Então, arquiteta, o que é que pode nos ajudar aqui para os nossos espectadores? Quando falamos de sustentabilidade,
e edificações verdes, estaríamos a falar mais ou menos de quê, a nível dos edifícios? Eu acho que a arquiteta Jamila abordou um tema, um ponto muito interessante. Nós todos temos o dever, temos um dever com o nosso planeta, não é? Estamos a viver uma época, uma crise mundial, digamos, que é o Climate Challenge, né? Os desafios climáticos. E praticamente todo indivíduo tem o seu compromisso, não é? Com o clima, com o planeta. Olha, e houve recentemente a COP, né? A COP, sim. Então, só para verem que não são assuntos assim. Exato, para todo malucos, indivíduo como se diz. tem a responsabilidade com o planeta. E para além disto, não é? Nós na nossa indústria como arquitetos somos responsáveis, a indústria de construção em geral, somos responsáveis por 40% da emissão de carbono mundial. E então isso faz-nos refletir sobre a nossa prática, principalmente como arquitetos. Bem como a arquiteta disse, a Inglaterra, por acaso, é um país que abraçou, foi um dos primeiros países que abraçou a causa dos desafios climáticos, não é? E com base aos objetivos sustentáveis das Nações Unidas, dos 7 objetivos, não é? Foram-se criando políticas públicas. E essas políticas públicas, não é, tiveram um objetivo alcançar até 2030. E neste âmbito, também a Ordem dos Arquitetos lá fez com que tornasse... Que também é membro, também, mas tem que se inscrever também aqui na nossa. Também tenho, mas vou já tenho, já está preparado. Praticamente tem se tornado como é que eu posso dizer, uma obrigação de arquitetos na sua prática seguir as guias criadas pela Ordem para ajudar os arquitetos a ter uma prática mais sustentável. Mas como é um tema muito novo, eu não digo que os desafios não têm, existem desafios constantes e todos os dias é um exercício de pensar e ver qual o melhor método para fazer os nossos edifícios mais sustentáveis. E como a bem que a arquiteta disse, já existem certificados que são... Mas arquiteta, para não corrermos ainda já para as certificações, tá bom, vamos... Quem puder vai ver o programa que falamos sobre o BTC. Sim. Mas só para lembrar o conceito de sustentabilidade, né? Seria bom para quem nos ouve, para consolidar o conhecimento, né? Exato. Gostaria que a arquiteta fizesse essa abordagem também. Quando falamos de sustentabilidade, estamos a falar de quê? Quando falamos de sustentabilidade, estamos a falar de, primeiro, reduzir a emissão de carbono. Segundo, tornar o nosso planeta mais verde. Terceiro, também o nosso uso dos recursos que nós temos de uma forma sustentável. E acho que o quarto, que também é um fator muito importante, o bem-estar do usuário. E eu acho que esses 4 fatores, não é, são muito importantes para que tenhamos um entendimento do que é a sustentabilidade e de como é que nós podemos abraçar esse desafio e a diferença que nós podemos fazer. Depois, claro, as Nações Unidas também têm os guiões dos 17 Objetivos, que também servem como referência, porque a sustentabilidade, como já mencionado, vai abranger desde os recursos, emissão de carbono, até o bem-estar de uma comunidade. E eu aqui, se calhar, agregaria um aspecto interessante, que sustentabilidade é caminhar numa direção sem deixar ninguém para trás. Exato. Caminharmos juntos e garantir que as gerações futuras consigam usufruir do mesmo planeta que nós usamos hoje. Ou seja, é pensar no outro, é uma questão de empatia também. Exato, eu acho que realmente é mesmo isso, é pensar no futuro. Nos animais, nos espaços verdes. Pensar no nosso planeta. E de facto, uma particularidade daquilo que eu fui também investigando um bocadinho da conscientização dessa questão da sustentabilidade nos edifícios, é sobretudo aquele aspecto das cidades que no início do século XX, sobretudo, cresceram tão rápido e foi, de facto, essa indústria tão nociva ao meio ambiente. Exato. Mais tarde começou-se a ganhar aí alguma consciência. Mas quando falou de 40% de emissões de CO2, É muito.
É muito significante. Estamos a falar de quê? Materiais? Esses 40% se inserem em Os quê? 40% pronto, está no uso dos materiais que é muito, digamos que também tem um papel importante nisso tudo. Nós usamos muito o cimento, o concreto, não é? Que tem uma... Desculpa se falar um pouco português, depois É normal. Português e inglês, desculpa. Depois a Concreto que é o betão. Sim, e depois, pronto, esse material tem tem muita emissão, tem muito carbono, não é? Temos esse aspecto. A escolha de materiais que nós vamos selecionar para nossos projetos também influenciam muito e maioritariamente. E depois também vem com, digamos, o transporte. É um conjunto, digamos. O transporte, digamos, quando temos a importação de materiais de um local para outro, os recursos que usamos, os gases, é um conjunto tão abrangente. Poluição dos recursos hídricos, né? Exato. E também as energias que nós usamos para fazer os nossos edifícios não são energias sustentáveis, maioritariamente. Se podíamos ter a opção, claro, de usar energias sustentáveis, como energia hidroelétrica, energia eólica, energia solar, mas, claro, isso são passos que estão a ser adotados agora e não temos a solução, mas temos as ferramentas para começar a ter algum impacto. E no nosso contexto, qual é a sua visão? Bem, nós quando falamos dos 40% de emissão de carbono, não é? No nosso contexto, e vamos pôr em geral, mas abranger um pouco a escala, a África em si não faz tanta emissão de carbono. Olha, E isso é muito interessante perceber que, na sua maioria, não é? Os países que têm um nível muito elevado de emissão de gases são a China, temos a Europa e Estados Unidos. Depois, os países em desenvolvimento, como alguns países da Ásia, temos a continente África e a América do Sul, já estão no nível mais baixo, não é? Mas claro que o que é que isso implica? Houve alguns estudos que eu depois, se a arquiteta quiser, mando o link e pusemos no chat. Alguns estudos que dizem que praticamente... Ou seja, então deviam nos pagar esses países. Exatamente, mas só que... Então dizem que praticamente nós ainda precisamos de emitir mais carbono para chegarmos no nível de desenvolvimento, não é? Mas eu acho que no meu pensamento, eu acredito que nós não temos que cometer os erros do passado. Nós temos que começar a implementar ideias mais inovadoras. Temos a tecnologia que ajuda tanto. Então, um país em desenvolvimento como o nosso, Angola, não precisamos mais de cometer os mesmos erros, estar a seguir os passos. E a Inglaterra, nesse aspecto, quando nós olhamos para aquilo que foi o processo de industrialização, exato, também realmente, teve um grande e é um impacto. processo que nós provavelmente nos próximos anos vamos passar, que em Angola fala-se muito na questão da industrialização, quer dizer que está ali uma experiência mas eu acredito, para seguir, mas não é? eu acredito que vai ser diferente, porque a industrialização, né, na época da Revolução Industrial, foi mais dependente dos recursos, do carvão, de outros minerais. Nós hoje em dia podemos fazer uma industrialização sustentável. As indústrias limpas, como se Podemos diz. fazer indústrias limpas. Não precisamos de cometer o mesmo erro, porque estão a ser desenvolvidas políticas. Mas eu vejo, pronto, no nosso país ainda não há muito aquilo, o cerne do nosso tema, mas já há indicadores muito interessantes, inclusive dessa participação na COP, os vários projetos, por exemplo, de energias limpas que têm vindo a fazer, que vamos seguramente vir abordar aqui também, para as pessoas perceberem o que são essas centrais fotovoltaicas, né? Ou seja, nós também, já aqui, alguma, como é que eu vou dizer, alguma pretensão do Estado angolano e vontade de caminhar nesta direção. Exatamente. Então, isso também já é muito interessante, né? Eu acredito que nós, digamos, temos um movimento muito positivo, tenho acompanhado de várias empresas que estão a desenvolver a energia solar, não é? Para um dia se tornar a energia que nós vamos depender 100%. E acredito que isto realmente vai ser o futuro, não é? E é bom ver e vivenciar esses passos que estão a ser tomados. É muito positivo.
Isso faz-me lembrar, o que o arquiteto acabou de falar, faz-me lembrar de várias questões que já fomos abordando com o arquiteto Chitonho, e na entrevista do arquiteto Lionel com a TPE, uma das entrevistas que ele deu também, falou assim um bocado, quer dizer, nós estamos a trocar as rodas com o carro em andamento. Ou seja, estamos a uma velocidade e estamos a construir o nosso processo, a nossa história, né? Ou seja, nós não podemos esquecer que estamos com um desenvolvimento tecnológico ali à nossa frente. Nossa frente. Nós estamos a falar na quinta geração já disto, daquilo, das tecnologias. Nós não podemos esperar. Nós temos que andar atrás disso. É como no desporto, né? A NBA não vai parar. Uhum. O nosso basquete é que tem que chegar ao nível da NBA. Porque a NBA vai continuar a evoluir cada vez mais. E se nós não tivermos mecanismos para chegar aí, nós vamos ficando sempre atrás. Sempre atrás. Já notamos, continuando com o exemplo do desporto, que já não somos a potência imbatível que fomos há uns tempos atrás. Quer dizer que os nossos métodos vão ter que melhorar, cada vez mais, desde aquilo que ensinamos às gerações mais novas, para que elas próprias consigam atingir os níveis que os outros têm hoje. Portanto, e nessa dinâmica toda, nessa corrida, como é que nós vamos conseguir casar o ordenamento do território, as necessidades que são urgentes, e aqui depois vamos entrar no nosso tema, que vamos falar sobre autoconstrução dirigida e assistida. Como é que nós conseguimos, assim, de um modo geral, naquilo que tem sido a reflexão do arquiteto, casar a necessidade diária, né? E essa questão do ordenamento do território, que são questões que têm o seu tempo, têm os seus regulamentos, os passos a seguir, e obedecem a um tempo, que às vezes não é o mesmo tempo que as necessidades depreendem. O que é que o arquiteto, como é que, na sua experiência, o que é que acha que devia ser a nossa abordagem? O que eu penso é que nós não temos que esperar pelas orientações macro. Macros, ok. Porque as nossas necessidades são as básicas. São diárias. E são básicas, ou seja, nós temos problemas onde a nossa população, a grande parte da população hoje vive a nível periférico. E a nível periférico, eu arriscaria a dizer que é 80% da população. Carece de infraestruturas, equipamentos, serviços e habitação, claro. E é preciso pensar que com as situações que nós tivemos a nível do país, a guerra, os movimentos pendulares, etc., etc., grande concentração das pessoas ficou nas cidades. As cidades têm um conjunto de necessidades que, para a população ser alojada, necessitam de ordenamento. Não vale a pena pensarmos a nível de, embora saibamos como, mas é mais urgente fazer um plano urbano do que um plano diretor. O plano diretor tem um tempo de elaboração, tem um tempo de implementação e tem um custo que é sempre superior a um plano de urbanização. Isso quer dizer que, por exemplo, uma possível abordagem poderia ser ver espaços que já estejam infraestruturados e fazer os planos de urbanização nessas áreas? Eu diria que não. Nós podemos, através de uma fita métrica e uma corda de barbante, dizer como é que as populações vão ocupar o espaço. Porque se ficarmos à espera de elaborar o plano bonitinho, como nós sabemos que tem que fazer, com todos os termos de referência para tal, quando acordarmos, a população já ocupou aquele espaço. Então, é fundamental que as administrações tenham esses mecanismos, porque até agora as administrações não têm
nem pessoal, nem dinheiro, nem mecanismos de controle para diariamente fazer isso. E, portanto, ela tem que se antecipar, sabendo de como as coisas estão. Se ela sente, se quem administra o espaço, o território, sentir que há tendência de ocupação daquele espaço, ainda que não tenha um plano gizado, um plano rudimentar, através de elementos bem definidos do ponto de vista da sua marcação, pode perfeitamente dizer que o espaço que você deve ocupar é esse, e deve ter, inclusive, um projeto orientador, ainda que não seja definitivo, mas para que, à medida que o tempo vai passando e os recursos financeiros vão melhorando, se possa intervir na infraestrutura técnica. Aí já não se pode correr o risco de dizer, mas essa rua não dá para fazer isso ou não dá para fazer aquilo. Não dá para introduzir um equipamento, aqui não se pode pôr escola porque está tudo... Enfim, é possível prever, e governar é isso. É ter os fenómenos. Os fenómenos. E os fenómenos urbanos acontecem todos os dias. E são muitos, arquiteto. Nós falamos aqui sobre necessidades básicas e temos estado a assistir uma preocupação do governo angolano, né, com a problemática da habitação. E essa preocupação não é de hoje, é antiga. Surgiram as centralidades. Aquilo, sou muito nova, mas já sei que outrora, em processos antigos também, parte da cidade de Luanda também existiram essas metodologias de autoconstrução assistida. Então, hoje, mais do que nunca, já é mesmo, de facto, já existe uma política pública que quer procurar responder essa problemática da habitação, que é a autoconstrução dirigida. Do ponto de vista histórico, o arquiteto nos ajuda aqui a fazer o enquadramento dessa política, né? Sim, nós começamos desde que o Ministério existe, e foi-nos, digamos assim, quase que indicado um desafio no sentido de, em função do déficit habitacional que nós tínhamos na altura, portanto estou a falar isso em 2007, nós tínhamos um déficit habitacional e numa grande conferência o presidente José Eduardo dos Santos falou na necessidade de elaborar, de construir 1 milhão de fogos para diminuir o déficit habitacional. E isso foi um desafio que nos foi colocado. Há alguma coisa que eu gostaria de perceber. Isto não é só uma questão do ponto de vista de consciência nossa, tem a ver também com aquilo que são os objetivos de desenvolvimento do milênio, certo? Sim, nessa altura nós falávamos, portanto, Angola fazia parte das Nações Unidas e nós estávamos integrados em tudo que era o trabalho relacionado com o habitat. O habitat, exato. E por aí havia necessidade de nós darmos resposta àquilo que constantemente teríamos que apresentar como dados. Lembro-me que, em função desse desafio que nos foi colocado, a secretária-geral do Habitat, da UN Habitat, esteve em Angola para perceber perfeitamente quais eram os caminhos que nós estávamos a percorrer no sentido de melhorar as condições de habitabilidade. Foi quando o presidente José Eduardo dos Santos, na altura, explicou qual é o objetivo do programa do 1 milhão de fogos, quanto seria investido nele e quais eram os objetivos a serem atingidos. E, portanto, o governo tomou este programa Nacional de Urbanismo e Habitação como uma bandeira e para o qual nós tivemos que trabalhar arduamente. E partimos para isso, definimos uma série de critérios. Poderia estar aqui a falar neles, mas iríamos perder muito tempo. Mas o objetivo fundamental é que nós tínhamos que definir bem
o que é que queríamos com este programa Do Milhão de Casas. E nós partimos para isso, portanto, definimos um grande quadro, e tudo com base naquilo que já era Ou nossa... seja, 1 milhão de casas, estaríamos a falar de 6 milhões de habitantes com essa questão salvaguardada. 1 milhão de fogos, se considerarmos que O agregado, né? cada agregado tem 6 pessoas, estávamos a falar De 6 precisamente milhões nesta faixa. Portanto, nós... É interessante que aqui, quando nós trabalhamos este programa, nós definimos a priori como é que gostaríamos que isso ficasse. Porque, quer dizer, 1 milhão de fogos num espaço, se não me engano, seria entre 2009 a 2012, porque tínhamos feito o estudo da população, do crescimento populacional e do déficit habitacional. Estávamos a falar, digamos, de um programa que exigiria de nós uma estruturação tal, onde teríamos que partir de um programa de urbanização. Primeiro, foram criadas as chamadas reservas fundiárias para o efeito, e depois de um programa estruturado a nível habitacional, onde havia aquele de interesse público, né? Tanto que seria realizado pelo Estado, não necessariamente ser ele a fazer, mas poderia, digamos, delegar isso. Estávamos a falar de uma percentagem na ordem dos 12%, mais ou menos. Estávamos a falar essa de interesse público, 11,5%, já não tenho bem presente isso. Estávamos a falar daquela privada, portanto, que eram 12%, acho que eram 120 mil. Estávamos a falar também das cooperativas, porque já existiam cooperativas nessa altura. A elas foram atribuídas 80 mil fogos. E depois seria a autoconstrução dirigida. A autoconstrução dirigida andava à volta dos 70%. 70%. Isso porque, nessa altura, nós tínhamos consciência das limitações que o Estado tinha e aquilo que era a prática da ocupação do espaço e da elaboração de construção pelas próprias pessoas. Se nós quisermos tirar uma radiografia, vemos automaticamente quem construiu o quê. E grande parte da percentagem da ocupação de espaço é autoconstrução. Autoproduzida, autoconstrução. Então, sabendo que existe essa capacidade, era apenas necessário traçar regras de ocupação. Aí é que entra o ordenamento do território. E não precisamos de entrar esperando que haja os planos diretores. Né? Os planos diretores municipais e depois os planos de... Enfim, toda aquela gama de planos que nós sabemos que existem para começar a fazer ocupação. Era necessário estabelecer regras e dizer, fulano, você ocupa o espaço daqui para aqui, se claro, você ocupa o espaço daqui, eu depois vou passar com a energia, vou passar com a água, vou passar com... A questão da titularidade do terreno. Era muito importante. E, arquiteto, na sua perspectiva, esses 70% de autoconstrução dirigida foram cumpridos? Qual é a análise que faz? Não. Quais foram os, como é que eu vou dizer, os desafios, não digo, quais foram os impasses e os entraves que encontrou-se para... Foram muitos, porque era necessário, ainda dentro desse programa, havia a parte de requalificação e da regularização fundiária, como disse. E não podíamos esquecer também as vilas pescatórias, as agrovilas, etc, etc. E aqui o grande problema que se colocava na altura era como é que nós iríamos trabalhar em todos essa estrutura organizativa que tínhamos elaborado. E deixamos que fosse também iniciativa dos próprios
dos próprios governos provinciais e as suas administrações a elaborarem alguma coisa de implementação. Como é que isso seria implementado? A nível central, nós gizamos, vamos assim dizer, quase tudo. Quer dizer, considerando que estávamos apenas a orientar, porque nunca seria o Estado a executar. Porque o Estado tinha consciência que ele iria executar a parte de infraestruturas, que seriam as chamadas infraestruturas estruturantes. Ou seja, nós não iríamos colocar água íamos levar um ponto de água em cada um dos lotes, porque depois o desenvolvimento do lote lá dentro seria feito segundo critérios da municipalidade. E pronto, mas era necessário todo um conjunto de vamos assim dizer, de suporte, não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista legislativo, do ponto de vista financeiro, etc, etc. Era necessário criar aqui um mecanismo onde todos teriam que ter um compromisso e cada um as suas responsabilidades e cada um depois os seus deveres. Né? Portanto, digamos, a base foi criada dessa altura. E o problema foi nessa questão dos deveres, a implementação? Foi na implementação, porque não podíamos nós aqui, a partir de Luanda, controlar o que se estava a passar no CNE, embora tivéssemos equipes que acompanhassem, mas a implementação no local falhou. Não havia arquitetos, não havia técnicos médios. Portanto, muito do que foi feito, e sobretudo tivemos essa experiência, porque em determinada altura vimos que o processo estava a ser lento na sua implementação, e então gizou-se um programa rápido de os que ficou conhecido como os 200 fogos por município. Portanto, 200 fogos por município o município tem direito... Ou seja, foi na perspectiva já de ocorrer essa incapacidade de concretizar Sim, e não só também, porque os municípios, porque nós sentimos que não havia capacidade técnica nos municípios. Com este programa, os municípios e a província podia alocar em cada município técnicos, utilizando os 200 fogos como elemento para fixá-los e a partir daí poder então fazer a sua implementação a nível geral. E os municípios depois saberiam se colocavam só na sede municipal ou se disseminavam esses fogos, no sentido de poder alojar não só, sobretudo quadros que é o para fixá-los, né? O enfermeiro, o professor, etc, etc, etc. E este foi o programa que mais avançou e estava sempre suportado através da lei, né? Porque também nós definimos mais ou menos números que andavam à volta dos 700 mil fogos de autoconstrução dirigida, e depois aí teria que se ver. Os 420 mil seriam para as zonas urbanas e os 265 mil ou 270 seria para a zona rural. E tivemos o cuidado de fazer uma articulação, inclusive em função das áreas que existiam. Porque o grande problema era que muitas das reservas fundiárias estavam distantes das fontes de infraestrutura. Portanto, levar água e levar energia seriam... Então, procuramos fazer com que os 200 fogos, ficassem próximos das comunas sedes, né? Das comunas sedes, no sentido de poderem usufruir delas essas infraestruturas já existentes. Porque senão eram valores adicionais para se fazer. Porque o problema não é como se diz muitas vezes. Nós às vezes dizemos, vamos fazer a escola que vamos dar educação. Não é a escola que dá educação. A escola precisa do professor, precisa da carteira, precisa do livro, precisa da luz, da água. Fazer a escola nós podemos fazer muitas, né? Mas depois se elas de facto vão cumprir com aquilo para as quais estão feitas... Fazer hospitais, podemos fazer uma série de hospitais. Agora, tem pessoal?
técnica, Capital equipamento, etc, etc. Não é? Isso é que dá saúde. Não é o hospital em si, é a capacidade de gerir o hospital com os equipamentos e os meios necessários e os Ou seja, o mesmo que cai recursos também humanos. para a questão habitacional. Agora, o facto, arquiteto, é que mais uma vez esse item, autoconstrução dirigida, surge como política pública. Em função desse contexto, não sei se é porque os objetivos não foram alcançados ou se de facto há aqui um reconhecimento de que efetivamente o Estado não pode continuar a fazer por ele, a promover a habitação, aqui de facto a deixar que as populações, as imobiliárias, enfim, o setor privado entre nesse processo. O facto é que ele surge novamente aqui. E isto é que eu acho que nós temos que compreender. Porque nós vamos abordando o assunto, o arquiteto, o engenheiro, a população, mas há necessidade de compreender esse fenômeno. Por que é que ele surge novamente? E uma vez que surge, o arquiteto falou aí de alguns problemas, de facto, fruto da primeira experiência, né? do programa de 1 milhão de casa. Quer dizer, agora o que é que ele traz de novo? Como é que ele surge? O que é que traz de novo? Qual é a nova figura? E, de facto, quais são o que é necessário para efetivamente, neste novo surgimento, conseguirmos ir direto ao ponto e suprir, fazer a coisa funcionar na prática? Olha, eu acho que se ele surge de novo é pelo facto de nós chegarmos à conclusão que necessitamos de suprir determinadas necessidades, entre elas a necessidade habitacional. É um direito constitucional, está aí, mas precisamos de caminhar em direção a dar resposta sobre tudo aquilo que são as premissas do desenvolvimento sustentável. Nós não temos muita legislação com a qual nos basearmos. E do ponto de vista financeiro, o que nos solicitam cada vez que nós vamos solicitar um empréstimo, os juros que nós temos que pagar pelo empréstimo são altíssimos e não, quer dizer, quem tem um salário mínimo nunca vai poder construir uma casa. Então, vamos seguir aquela regra dos chamados percentagens que podem ser totalmente subvencionadas, aquelas que podem ser parcialmente subvencionadas e aquelas que não são subvencionadas, são chamados lotes livres para venda. Se nós fizermos isso e formos ver em relação à capacidade que cada província pode, digamos assim, implementar, nós teríamos, íamos começar a ver quanto é que iríamos gastar. Porque o problema da autoconstrução tem a ver com o que capacidade do ponto de vista de infraestruturas, ou seja, energia, água, esgoto, fundamentalmente, e vias de comunicação, que não precisam de ser vias de comunicação de top, com esgotos enterrados, enfim. Temos que ver que níveis é que nós vamos introduzir do ponto de vista de infraestrutura. A energia pode ser a energia aérea, transporte de energia aérea através de postos, etc. A água, sim, e o esgoto, podemos partir primeiro do esgoto através de fossa cética e poço roto, prevendo que na rua vai passar mais tarde o coletor, para que depois se possa fazer a transformação. Enfim, há coisas básicas
que têm que ser pensadas antes de avançar. Eu particularmente, arquiteto, mais uma vez a meta é 1 milhão de casas, né? 920 e tal, lotes autoconstruídos. Sim, acho que Mas o valor está aí nos mudou. 900 e tal. Nós estávamos a falar em 700 mil na altura, portanto agora devemos estar quase a 1 milhão. Quase a 1 milhão A população aumenta todos os dias. Sim. Ser funcional, não se esqueçam, tem que ver com a capacidade de utilizar de forma adequada os espaços, conseguir usar. Então quer dizer que aqueles espaços que às vezes são concebidos e as pessoas não conseguem, não estão ali devidamente enquadradas, não conseguem habitar aquele espaço, deixa de ser funcional, né? Sim. Deixa de ser funcional. Eu se calhar aqui agregaria também alguns aspectos que vou vendo um bocadinho por aí, né? Do ponto de vista da humanização dos espaços, a questão da ecologia também, né? O espaço verde, a questão essa questão que falei muito bem do ser humano no centro, o conforto ambiental, né? Porque essa questão de trazer a pessoa para o centro da arquitetura, humanizar esse espaço, estamos a falar de conforto térmico, visual. Todos, se olharmos até para aquelas abordagens que vão ao nível das cores também, né? O que é que elas vão transmitir, o que é que vão deixar de transmitir, isso também estamos a falar de humanizar o próprio espaço, né? Exatamente. E é muito interessante, eu, nas pesquisas que andei a fazer, esse conceito não se estende só à questão da habitação. Por exemplo, a nível dos hospitais também, não sei qual é a sua perspectiva nesse sentido, né? Os conceitos que vão passando a existir ou vão surgindo de hospitais em que há aí um espaço verde, há aí uma cafetaria, um restaurante mais confortável, ali o espaço da criança, o espaço do idoso. Até isso faz-me lembrar, por exemplo, nós assistimos agora à inauguração, recentemente, né, a inauguração do nosso aeroporto, em que tinha uma capela, um espaço de oração, né? Eu parecer, não sei se é real, mas pelo menos vi várias imagens que tinha um espaço a indicar onde existia uma capela. Ou seja, estamos a humanizar de facto os espaços, né? E a questão da sustentabilidade, né? Que hoje eu acho que devíamos ter uma cartilha, uma obrigatoriedade de todos os projetos serem pensados do ponto de vista da sustentabilidade. E sustentabilidade, vocês já sabem, vão recuar o episódio passado, onde estivemos com a arquiteta Nádia e falamos um bocadinho sobre essa questão da sustentabilidade. E o design, como é que o design se encaixa na arquitetura humanizada? Essa é a sua área. Arquitetura humanizada. Olha, vou trazer um exemplo aqui, algo que eu vejo que será perfeito. Por exemplo, tem um estilo de ensino, uma forma de ensino que chama-se Montessoriana, de Maria Montessori, que era uma italiana. Então, ela, por exemplo, nisso, ela diz que basicamente o conceito que está na base disso tudo é a autonomia da criança, ou seja, ela cria o espaço da criança, um quarto, por exemplo, na altura dela, para que a criança desenvolva autonomia, ou seja, o pegar os brinquedos, subir na cama, descer, ou ela se locomover no espaço, pegar a roupinha, a calçada, ou seja, ela vai desenvolvendo autonomia, independência, autoconfiança, segurança. Tem a questão do espelho, por exemplo, colocam no quarto a altura da criança. Ou seja, ela vai, através da visão, desenvolvendo o autoconhecimento. Ela explora o mundo. O que é isso? Ela humanizou. Do que fazemos um quarto de adulto com um berço. Então, nesse quarto, a criança ela consegue explorar os seus limites. A criança ela nasce naturalmente com um potencial enorme. Então, o fazermos isso, fazemos com que a criança ela vá já desde cedo tomando aquela iniciativa de ir atrás, não está sempre a pedir nos pais para fazer tudo. Ou seja, a questão também da educação. Exato. Humanização e educação. Então, imagina isso como acontecendo nas escolas, nas creches, mas também em casa. Ao invés de termos uma casa 100%, de tal forma em que a criança quase que não pode chegar em nenhum local, peço desculpas, ou então, mínima coisa, vai quebrar, vai partir. Então, tem que criar aquele ambiente seguro em que a criança consiga estar lá. Ela é parte daquele meio, daquela família. Então, eu vejo isso como um ótimo exemplo de arquitetura humanizada, design humanizado. Quando a Mônica olha assim para a nossa realidade da Angola, como vê essa perspectiva da humanização dos espaços?
A parte, infelizmente, eu fico um bocadinho triste. Vamos lá. Em relação à acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida e por aí vai. Por Nesse exemplo, aspecto já temos o episódio da temporada passada onde abordamos também a acessibilidade. pois, Quer dizer que as coisas casam-se, né? exatamente. Então, estamos a estudar o ser humano. Imagina para chegar a um ATM, não é? Muitos deles, não todos, mas boa parte, estão numa altura em que um cadeirante não consegue, uma pessoa com portadora de deficiência. Então, muitos locais não temos as rampas, tudo isso. Então, essa questão toda da acessibilidade, eu vejo também como humanizar. Não podemos só fazer os passos assumindo que a pessoa é um jovem saudável. Ou seja, tornar os espaços acessíveis para todos. Exatamente, tem que ser acessível e confortável. Não E podem do estar a ponto de sobreviver. vista, o nosso cidadão que está aí a nos ouvir, que não é arquiteto, que está a construir a sua casa com os seus recursos, com a sua equipa que ele montou, o pedreiro, o canalizador, o eletricista, Exatamente. como é que pode sensibilizar, enquanto arquiteta, quando algum cliente chega e diz, olha, eu quero assim, como é que podemos orientar essas pessoas? Que cuidados é que devem ter na sua própria habitação? Uma vez que, infelizmente, e eu digo isso mesmo, infelizmente, nem sempre as pessoas conseguem ter acesso a um arquiteto, né? Pois. E como a orientação aqui da nossa linha de editoria é formal e informal, não que vai se tornar um arquiteto aqui, mas que questões é que as pessoas, que cuidado é que eles devem ter na questão da concessão dos seus próprios espaços? Ok. Primeiro, digo, não seguir tendências. É importante a pessoa entender o que é que ela precisa, qual é exatamente o contexto dela. Saber, por exemplo, se tem pessoas muito mais velhas em casa, que cuidados tem que ter, de forma geral, né? Tem que olhar para perceber as necessidades. Dentro das suas limitações como um leigo, né? Vou assim dizer, mas pelo menos ficar atento e perceber. Saber se em casa tem crianças, criar aquela segurança toda. Depois, sendo mais específica na parte dos interiores, eu diria usar elementos ou ideias, opções decorativas mais simples possíveis e atemporais. Coisas que nos remetem à natureza, cores naturais, tons neutros e por aí. E digo, por exemplo, assim, em espaços que ocupam, em partes que ocupam mais espaço na casa, um piso, uma parede, e ter cuidado com cores fortes, porque essas cansam com rapidez. Então, eu diria mais ir pelo que é natural, aquilo que nós vemos na natureza em termos de cores, com facilidade, materiais, ter cuidado com as tendências. Uma das características, por exemplo, que eu vejo muito forte, pessoas às vezes nos seus quintais abrem mão dos espaços verdes. E um dos fundamentos, os mosquitos, não sei o quê. Mas eu lembro-me, pelo menos quando éramos mais pequeninos, né, que os nossos quintais tinham muita vegetação. Ou seja, havia aquele contato com a natureza, era mais forte. Essa também poderá ser um cuidado que as pessoas devem considerar a nível por exemplo, a nível do espaço exterior. Já que nós também gostamos muito de organizar as nossas festas, os nossos convívios, né? Como é que podemos tornar os nossos quintais, por exemplo, mais humanizados? Mais humanizados. Justamente com essa ideia que deu, né? Que chamamos da biofilia, trazer a vegetação, as plantas, e não só, a natureza um pouquinho para dentro. Claro que temos que ter esses cuidados, mas temos formas diferentes de ter a natureza dentro de casa. Então, é uma questão... Pronto, assumindo que não tenha um profissional, o desafio é maior. Mas, mesmo se não tivermos um canteiro no chão, tem várias alternativas no jardim vertical, não é? Vasos, enfim, de forma... E jardim vertical aqui, para quem nos vê, é o quê? É sempre bom esmiuçar, vamos lá dizer. Vamos de plantas na parede? Na parede? Não, mas tem várias formas, ou seja, explorar as possibilidades de colocar as plantas. Pode ser no chão, em vasos, suspensa, algum elemento suspenso, na parede. É trazer um pouco da natureza. Só o fato de nós vermos as cores, o fato dela estar aí, aquilo já traz vivacidade para o ambiente. E trazer vivacidade é trazer humanização. Trazer vida. Trazer bem-estar, trazer vida. E do ponto de vista do design em si, o que é que o design de interiores faz, ou que contributos dá a essa questão da humanização dos espaços, na tua visão? O que é que tem percebido? Tem várias formas, várias técnicas para fazer isso. Vou dar um exemplo. A questão da iluminação é um dos pontos chaves na parte de interiores, né? A arquitetura em si já é, né? Mas estamos a falar de iluminação artificial.
Por exemplo, nós temos 2 tipos de iluminação, uma mais branca, outra mais amarela. Então, por exemplo, a cor branca, ela deixa um ambiente mais ativo. Já a amarela é um pouquinho mais calma, ela abranda. Já agora essas cores, elas simulam a luz natural do dia, nas horas do dia. Com isso eu quero dizer o quê? Por exemplo, se eu quero um ambiente mesmo de estar confortável, para abrandar o ritmo, aquele momento em que eu quero chegar em casa, não é para trabalhar, quero descansar. Ter um ambiente carregado de luz branca, por exemplo, não permite a pessoa descansar. Isso até afeta diretamente mesmo a saúde. A saúde. Tem hormonas que elas são ativadas, vamos assim dizer, pelo fato de estarmos muito expostos ou muitas horas, longas horas expostas, por exemplo, a uma luz branca. Então, quando fazemos um projeto de interiores, nós consideramos o projeto luminotécnico, em que nós pensamos toda a iluminação em como é que aquele espaço é suposto ser usado. No quarto da criança, se calhar podemos deixar uma luz, digo, indireta em algum local, presença. sim, de presença, e não vai ser uma luz branca, por exemplo. Vamos pensando se é um espaço mais de trabalho, se é um escritório, se é uma cozinha funcional ou é aquela cozinha mesmo de estar. Eu gosto de chamar a cozinha do chá. A cozinha de estar, Então, essa aí. Pois é, a cozinha de estar. Então, é que geralmente essa cozinha é A mais decorativa, né? A decorativa. Ou a cozinha da dona de casa. Como às vezes chamam. Exatamente. É mais aquela cozinha que talvez a dona de casa quer estar lá a cozinhar, a ver a família, a conversar. Então, não é propriamente aquela cozinha da bagunça do dia a dia. Então, um espaço como esse... Isso aí daquela cozinha tem sido alvo de muito debate entre os arquitetos, né? A sua utilidade. Eu, particularmente, eu sou daquelas pessoas que... Eu gosto de coisas que eu possa habitar. Sim. Tudo que para mim é um espaço que vai ficar morto, não vai ser utilizado, para mim, em primeiro lugar, é dinheiro que fica ali, gasto. E se olharmos na perspectiva da cozinha, uma cozinha, estamos a falar de pelo menos aí uns 10 milhões de kwanzas ou mais. Uma cozinha, a cozinha da dona de casa. Se vê bem equipada, bem organizada, bem desenhada pela arquiteta, bem decorada, né? Que é aquela cozinha mais requintada, vamos dar mais ou menos aí. Ou seja, é um valor que se gastou e não se usa, né? Eu às vezes vou olhando um bocadinho e depois, aprofundando mais, e tivemos aqui, penso que foi no episódio número 1, em que esteve o arquiteto Chitônio, ainda falamos sobre isso, sobre os hábitos culturais, né? Aqui fazem São humanizadas essas nossas cozinhas? Não, olha, não posso falar por todas, mas algumas sim, porque eu, por exemplo, uma vez fiz um projeto em que eu percebi que o espaço mais importante para a cliente era a cozinha. Era a cozinha. Ela queria que aquela cozinha fosse um ambiente em que ela estivesse a cozinhar com o esposo, o filho lá, então era um espaço muito família. Mas ela tinha uma segunda cozinha que era mesmo para a empregada poder usar, então ela usava aquela, ela gostava de cozinhar. Só que ela tinha essa possibilidade de ter as 2 cozinhas, então fizemos aquela cozinha assim bem mais acolhedora. Não digo chique, toda a cara não, mas a escolha das cores, dos materiais, a iluminação, tudo foi pensado para ser uma zona assim de estar. Sabe como aqueles restaurantes mais intimistas criam um ambiente intimista, então é mais nessa vertente. Mas claro que é importante sempre pensar, se for um espaço que não vai ser aproveitado, a pessoa como profissional tem que orientar o cliente, tem que lhe dizer os prós e contras, porque eu digo sempre que eu chutei aqui um valor justamente para provocar um bocadinho a arquiteta, para uma questão que eu gostaria de ouvir também o seu ponto de vista, que é o custo do projeto de design de interior. Qual é o que é que você acha sobre isso? Porque o que acontece? Nós não temos os preços tabelados. Sim. E depois, quando você avança, por exemplo, com uma proposta, o cliente às vezes diz, não estou preparado, tem que haver a renegociar, não. A arquiteta, por exemplo, será que faz o acompanhamento desde o projeto, por exemplo, até a própria execução e olha também para essa questão da condicionante do custo, né? Sim. Eu digo, para o projeto ele ser um bom projeto, tem que ser essencialmente, bonito aos olhos do cliente, vamos assim dizer, tem que ser funcional e a nível do custo ele tem que conseguir suprir, ou seja, são pontos que ao longo do processo do projeto vamos vendo, vamos analisando. Se o cliente já partilhou desde o início a sua estimativa financeira, vamos trabalhar dentro daquele limite, então é mais nessa vertente. A pessoa tem que orientar, tem que alertar, olha, tem que ter o fato de usarmos esse material,
explicar como é que vai ser o dia a dia, não só o projeto bonitinho, que é para não ser uma expectativa frustrada. Ok. E sim, faço acompanhamento. Acho que é difícil fazer o projeto e não prestar aquele acompanhamento, porque vão surgir dúvidas, vão surgir outros profissionais. E se foi feito um projeto todo pensado, é importante saber que se estamos a alterar algum detalhe, não é uma questão, digo, de só informar o arquiteto, mas se calhar vai influenciar outros pontos do projeto. Então, é importante ter aquele acompanhamento. O fato de saber que, ok, já não vamos comprar esse material, vamos substituir por outro, mas o que é que isso vai implicar? Qual vai ser o problema? Assim, se amanhã uma parte do Kazenga evoluir, ter prédios, ter edifícios, não vamos chamar Talaquilamba. Não, nada disso. Ou seja, temos que ter orgulho dos nossos bairros e melhorá-los. Os nossos filhos, quando virem, têm que saber que aquilo é talado. O meu neto tem que saber que aquilo é talado. Não posso mudar o nome daquilo, não posso mudar, porque agora evoluiu e agora mudou. Não. Quem evoluiu está lá, então continua a ser talado. Engenheiro, com essa nossa conversa de responsabilidade, fica-me claro que, no fundo, não é só estruturas rodoviárias. O bom estado de conservação, de utilização dessas estruturas depende também da integração com outros setores, né? Falou ali de recolha de lixos, saneamento básico, que é onde as pessoas... Arquiteta, nós temos a Via Expressa, que atualmente está a se mudar o acostamento, a defensa metálica para o New Jersey de Betão. Tocou aí numa questão. Está a colocar um prédio de Betão. Assim, honestamente, eu acho que talvez arquiteta, sendo arquiteta até pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu, talvez como engenheiro, olhando o betão aí, eu achei, tá fixe, o betão é engenharia, né? Tá fixe, tem aço, tem betão. Eu não acho que está mal em termos visual, não é? Eu acho que não está mal, que tem iluminação, tem que ter iluminação, estão a pintar até tornar mais aprazível. Eu acho que depois vai ter umas grafite bonitas e pronto. Mas o que acontece? Na Via Expressa já deve ser atuações que o automobilista embate na defensa metálica, né? Porque se bate e aquilo quebra, e ele mesmo vem ter conosco, porque nós estamos aí perto a fazer a obra. Olha, eu quero me responsabilizar. Eu quero pagar. O cidadão já tem essa sensibilidade. Quer dizer, eu tenho que não são todos, né? Mas ele próprio diz, não, eu quero pagar, quanto custa? Bati uma placa, bati um posto de iluminação, Qual é o órgão que tu vais, que vai dizer, olha, o custo disso é isso, vamos liquidar assim, paga parcial totalmente, e esse valor vai voltar a refletir novamente na via. Não tem. Não temos. Não temos. A polícia vai chegar lá, vai prender o camarada. Pronto, se o camarada não bateu em carro nenhum, é só o carro dele, se calhar vai passar uma multa por estar embriagado ou por ter criado algum acometimento na via, passa-lhe uma multa de 20, 30 mil, o homem vai pagar a multa e vai ser solto, mas ele danificou uma estrutura de 100 e tal mil kwanzas. Então, nós temos que ter também a responsabilização, a estrutura de conservar a nossa via. Fizemos a via, colocamos as condições aí, mas tem que ter um órgão que vai regular essa via, e não é só regular na parte, por exemplo, de conservação, de utilização. Por exemplo, não, se é bom, em vez de dar uma rachadora aqui, não, vamos substituir. Olha, caiu o posto de iluminação, mas também responsabilizar o cidadão pelos danos que vai causar a via. E isso, eu não sei se existe, eu não sei, né? Claro. Não, olha, eu também desconheço, mas se tiver aí alguém que saiba, indique aqui embaixo eu já bati a entidade. E ficou assim. Na verdade não, mas já tive situações, por exemplo, eu passo por cima do passeio, firo o passeio e, mesmo que tu queiras responsabilizar para aquilo, não sabe para onde dirigir. E se de facto aquilo que você pagar vai ser de facto aplicado para corrigir, né? Aliás, depois começa a ter alguns aproveitamentos, porque vai vir alguém e vai dizer, olha, tens que pagar X. Tá bom, eu quero pagar X, vou pagar, mas esse X, vou pagar, quem me garante que vai ser aplicado naquela? Aliás, eu antes de vir cá questionei a pessoas, a colegas, quanto é que se arrecada do IVM, e onde é que é aplicado? Nós não temos esse exercício. O IVM é imposto de veículo motorizado. É para a estrada. Que é para a manutenção das estradas. O fundo rodoviário não
Olha, o fundo rodoviário é outra coisa. O fundo rodoviário... Vamos ter que chamar aqui alguém, porque chamar alguém. eu estou Alguém tem que nos expectante dizer. para que nós construamos aqui a nível do arquiteto um debate saudável, em que são levantadas questões, mas também damos a oportunidade do outro lado vir aqui e dizer, olha, não, essas questões que foram referidas, É assim temos que a é entidade assim, procedido. para conseguirmos tem que nos ser- organizar. Mas arquiteta, desculpa-me lá, o IVM é um pagamento público, eu sou Público. obrigado a pagar. E eu não preciso E são muitos esperar- veículos. Agora, eu não tenho que esperar chamar alguém, vir me dizer qual é a utilidade desse dinheiro. Ele deveria ser público. Tinha que sair no Jornal de Angola, do mesmo jeito que sai aquela publicidade de pagar o imposto. Depois de passar o período, olha, o imposto tal foi assim, Arrecadou-se isso, X, reverteu vai se para aplicar X. Passa pela rádio, pela televisão, comuniquem, falem, mostrem. No mesmo jeito, isso dá uma dizer, olha, então o dinheiro que eu paguei, no próximo ano, claro que eu vou me sentir motivado a Mas o pagar. engenheiro está a tocar em assuntos muito pertinentes. Um deles é o custo das vias. Passou assim de rápido. Eu esperava passar. O custo é muito interessante porque e hoje é mais do que nunca em que a comunicação é mesmo democrática. Às vezes nós vimos pelas redes sociais os painéis via tal 4 bilhões, por exemplo, via tal em Luanda, X milhões, lá no sul da Angola um valor inferior. Então o custo, como é que o engenheiro analisa essa questão do custo de uma infraestrutura rodoviária? Né? Que é para desmistificar aqui, não vamos conseguir, claro, desmistificar tudo, porque é preciso também ouvir outras abordagens, mas na sua perspectiva, como é que o engenheiro vê essa É questão? assim, mais uma vez vamos tocar na questão falta de informação. Porque o custo da via, não vou dizer que é genérico, que é linear, mas pode estar a acoplar outras questões a par da via. Temos X milhões para fazer isso, mas nesses X milhões vai entrar desmobilização de casas, ainda não é via. Ainda não é via. Não é via, vai entrar desmobilização. Se eu tiver que desmobilizar a população, eu tenho que pagar. Eu tenho que levar essa população a outro local. Eu tenho que indenizar essas pessoas. E é um custo. Se eu tiver que fazer uma obra, por exemplo, fora de Luanda, ainda consigo ficar salvaguardado. Mas encontro umas lavras, umas hortas, encontro lá a Casa do Sol, encontro lá... Então, pronto, pagamos um boi ao sol. E às vezes na planificação eram primeiro 20 casas, depois ao longo, quando se toma conhecimento do processo, vira outras, o aproveitamento também. E a desmobilização tem travado muitas obras. Tem travado. Eu ouvi, não sei se é real, e essa é a oportunidade também para perceber, que no viaduto daqui para aqui, que eu sei que o engenheiro esteve lá. O meu viaduto. O seu viaduto, e tem que se orgulhar do seu viaduto. O viaduto da Corimba. Da Corimba. Houve essa questão também de terem que lidar com essa questão de desmobilizações, indenizações. Lidamos com desmobilizações, lidamos com mudança da linha d'água da IPAU, mudamos mudança da linha d'água de drenagem, mudamos algumas infraestruturas que já existiam lá no local. Tivemos que repor certos projetos, investimentos de individualidades, não é? Que nós, devido mesmo o projeto em si, passava, por exemplo, por uma escola, passava por uma quadra polidesportiva, passava por um jardim. Então nós tivemos que repor essa situação. Isso envolve um custo. Mas aquele projeto ainda faltam fases, né? Não, aquele projeto faltam muitas fases. Aquele é o projeto da Marginal Sul-Oeste. Pronto, não quero entrar a fundo nesse detalhe, acho que alguém melhor pode vir falar. Depois, sim, claro. Mas o que foi feito do viaduto que lá está da Corimba não é 30% da magnitude do projeto todo em si. As pessoas, só que, mais uma vez, a falta de informação. Temos que informar. Tinha que se ver o mapa geral, a maquete geral da envolvência toda, porque aquilo é um viaduto que vai facilitar, só para ter uma ideia rapidamente, quem estiver a sair da Samba e vai para o Futungo, vai passar por cima, né, como tem acontecido, e futuramente quem estiver a sair do Futungo, quiser ir para a nova marginal, vai passar por baixo. Já estamos a evitar a confluência. Vai passar por baixo. E esse por baixo tem várias expropriações, voltando naquelas expropriações.
Várias expropriações. Ali tem casas que têm que sair milhares aí. Muitas casas. Então, quem estiver a sair futuramente da nova marginal, não é? E quer ir para o Futungo, vai passar por baixo do viaduto. Ok. Também já evita a confluência. E quem quiser também, estou a sair da nova marginal, quero ir para a Samba, vai ter um retorno por baixo sempre, vai pegar a via da Samba e segue. Então, o viaduto é 40%, 30%, 30%. de um projeto grande. Agora, claro... Então, meus queridos, vamos acalmar os ânimos porque o projeto ainda não está fechado. Não, o projeto não está. E vamos, assim, E quando estiver a 100%, eu pelo menos creio Não. que vai ser um grande ganho. Não, quando estiver a 100%... Ou seja, para chegar aqui à baixa da cidade não, vai ser muito fácil, mais rápido. Muito mais rápido. Quando chegar a 100%, vai revitalizar aquela zona, vai dinamizar e as pessoas vão sentir realmente a praticidade. Porque nós temos que sentir a praticidade das obras. As obras não é só chegar e fazer, temos que sentir que essa obra tem praticidade na minha vida, no meu dia a dia. Ou seja, impacta diretamente na vida do cidadão. Atualmente temos que aceitar que não tem, mas vai ter e acredito que o governo está a trabalhar nisso, as estruturas governamentais à volta desse projeto estão a trabalhar nisso e acreditamos que brevemente vamos conseguir dar Bem, continuidade. pelas algumas questões que o engenheiro elencou, já vimos que é um processo um bocadinho complexo, porque tudo que mexe com ter que mobilizar a população e tal, seguramente impacta e envolve custos, né? Impacta. Nós não vamos conseguir fechar todas as questões aqui num só programa, mas, engenheiro, essa questão do custo da obra, só para... Assim, voltando ao assunto, então existe, quando está-se a falar de um custo, as pessoas estão a ver uma estrada, não estão a ver abaixo da estrada o que foi. O que é? Se eu tiver que afundar e colocar 2 metros de rachão de pedras grande, é um custo, arquiteta. Então, a pessoa, não, é só esse tapete, é só aqui. Não, o que está lá embaixo. Para fazer um viaduto, eu tenho que fazer uma estaca que vão a 30, 40 metros abaixo do solo. Porque eu tenho que estabilizar a estrutura. Então, é um custo. Eu não vou dizer se o custo é aceitável ou não. Isso não compete a mim, porque eu estou na parte de execução. Mas, nem sempre aquilo que nós vimos de cima, na parte superior, não é? Visualmente, reflete o custo magnitude também da do via trabalho. por completo. Porque existem outras situações que estão acopladas atrás. Então, daquele essa questão que às investimento. vezes se coloca, não, tenho uma obra no Mochico e por ser mais distante tem que ser mais caro ou mais barata, não sei, não é por aí. Não Tudo é por aí, depende mas da acontece. complexidade da via. Mas se eu vou fazer uma obra no Mochico e tenho que tirar o material, sair do Namibe ou sair do Quancubango, estou a tirar o material do Quancubango para levar ao Mochico, vai ter um custo. Vai ser um custo mais alto do que custou aqui em Luanda, que vou buscar o material aqui no Kifangondo, não é? Eu vou buscar o material aqui junto ao Zango, pego o material e coloco na estrada quando eu tenho que andar mais de 200 km para trazer o material. Então, isso tudo vai refletir. Então, isso tudo vai fazer encarecer a própria obra. Então, quando estamos a discutir, e eu não estou aqui a defender que o preço é bom ou não é bom, mas temos que esmiuçar o que foi feito para dar esse custo. Por exemplo, o viaduto da Marginal, para além da via principal, fazer mais de 600 metros, 800 metros aí, de um canal. E o canal que não é visível. Que não é visível. Agora, como é que tu faz um canal ao lado do mar? Tu tens que... Porque você está a escavar, está a vir areia, está a vir água do mar. Está a vir água do mar. Você escava e sai água, nasce água. Aí já são outras engenharias. Sim, já são outras engenharias. Então isso vai dar outros custos. Vão dar outros custos. Mas pronto, são situações que... Meus queridos espectadores, essa questão de vias não conseguimos debatê-las em 1 hora, mas começamos aqui a introduzir a questão, porque abordamos aqui sobre esses grandes projetos, mas existem outras tipologias seguramente de vias, né? As terrasplanagens, os pavimentos flexíveis, a minha convivência salutar com os engenheiros.
já vai me dando aqui Uma visão. agora uma visão. Temos as obras especiais mesmo. Eu lembro-me de fazer parte da equipa do Parque do Largo do Ambiente, quando se fez o Parque do Ambiente, por exemplo. Mencionou e muito bem a questão da proximidade com o mar. E aí, do ponto de vista de solução da engenharia, foi uma complexidade muito grande que as pessoas não têm noção. Então, quer dizer que essas questões de custo, não olhando para aqui, para a justeza ou não do custo, mas para os vários itens que entram na definição do custo, varia mesmo. O que nós temos que nos habituar é comunicar melhor. Isso. Esclarecer ao cidadão, né? Não ter receio de falar das coisas. Sim. A via tal que está a ser feita aqui vai ter o impacto X, tem impacto em desmobilizar a população. Sim, só que às vezes fico com receio que nós temos muito... E às vezes mesmo essa crítica até para nós mesmo técnicos. Às vezes em abordar as coisas, em esclarecer os assuntos, mas, né? Assim, é complicado, porque tem que ter um departamento que trata. Não pode ser qualquer um. Eu durante a obra, não tá aceito, eu não aceito ser entrevistado. Porque assim, arquiteta, tem o dono da obra. Eu não sou o dono da obra. Não é o dono da obra, naturalmente. O pedreiro não vai falar sobre a minha, da minha casa. Vem alguém tem também critérios de confidencialidade. Sim, vem alguém entrevistar. Olha, essa casa vai ter um cofre, vai ter um quarto do fundo, vai ter um... O que é isso? Entregou o ouro ao bandido. Não pode. Eu, como dono da obra, dono da casa, é que eu vou dizer. Olha, não, a casa está a ser construída assim, vou meter um túnel, vou meter um elevador. E se precisar da ajuda do empreiteiro, aí sim chamá-lo para dar contribuições, né? E dar permissão, porque depois o empreiteiro fica numa condição, é tipo, não quer falar, está escondendo. Não é que está escondendo. Eu tenho, a minha função aqui é executar. Se a minha função aqui é executar, então estou para executar. Agora, o dono da obra tem que criar um departamento de comunicação, que a população vai ter, o jornalista, a mídia vai ter, e ele sabe, não, vou dizer isso, vou dizer aquilo, porque ele é o dono mesmo. Sanar as questões. Sim, porque possa ser que ele está pensando, olha, o empreiteiro, vou lhe dar mais 2 meses, já vou mandar para... Eu não sei, eu vou falar, olha, eu estarei aqui durante 5 anos. O que é isso? Engenheiro, é um imenso prazer. Eu acho que o engenheiro vai ter que voltar aqui mais vezes, porque vão ficar muitas questões que eu gostaria... Já, como eu disse. Passa muito rápido. Vão ficar muitas questões por abordar. Uma delas é do ponto de vista de materiais, o nosso país como é que está, né? Se temos acesso, os solos que são necessários, esses materiais aí que abordou. Temos também a questão dos grandes desafios do país. Penso que um dos grandes desafios começa a ficar vencido, que é a qualidade dos técnicos. O país pode mesmo contar conosco, técnicos nacionais, experientes, capacitados, qualificados. Já está claro que sim, estamos aqui. E pelo menos eu tenho o compromisso de trazer muitos que todos os dias fazem aqui, dão o seu contributo para a construção desse belo país, dessa bela nação. E esse país que tem mesmo muito para se fazer e muito já se foi feito também, não vamos ser desonestos Falamos no princípio da conversa que já conseguimos circular. Exatamente. Há muito trabalho a fazer, há muito trabalho que já foi feito e seguramente nós contamos com todos ali de casa, nós os técnicos, você do lado de lá, para construir um pensamento crítico saudável que agregue valor. E assim que eu me despeço, engenheiro, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado. Espero que nasça daqui uma amizade e um padrinho aqui do projeto também. Já nasceu. Começar aqui a indicar também, e esse é um apelo que eu faço, porque eu não conheço todos os bons técnicos do país, vou conhecendo e sempre que puderem sugerir técnicos bons que dominem que dominem. Essa porta aqui está aberta. Muito obrigada e até o próximo podcast. Queria só deixar um ponto. Vamos só dar aqui. Falamos de infraestrutura de estrada. Estamos para trabalhar, estamos para fazer, estamos para melhorar. A ideia é melhorar cada vez mais. As estradas estão aí, os viadutos, as pontes. Muito ainda tem que se fazer, muito ainda tem que se chegar até lá, mas o que está a ser feito é numa aposta séria, árdua, de que vamos conseguir
Estamos com projetos de 2030 até 2030 que possamos ter muitas vias. Por exemplo, o INEA, o Instituto Nacional de Estrada, tem uma meta de daqui a 5 anos fazer 2.500 km de estrada. Em Então, contexto urbano ou urbano, interprovincial, interprovincial? aonde tiver que ter uma estrada, eles estão apostando nisso. Então, vamos pedir à população que tenha fé no trabalho, acredite em nós. Muitas coisas, pronto, acontecem, depois tem que ser refeito, tem que ser melhorado. É assim que se constrói uma nação. E todos nos ajudarem. Agora, uma coisa é verdade, evitem fazerem obras, construções em situações que perigam tanto a via pública como os nossos próprios concidadãos. Muito obrigado, engenheiro. Olha, fica aqui uma dica bem interessante. E com certeza esses desafios de 2.500 quilômetros, né? 2.500 quilômetros. Com certeza vamos querer contar com todos os engenheiros que estão aí a se formar e os que já estão. Muito obrigado e até o próximo podcast. Ok, obrigado.